Grupo Parlamentar do Partido Socialista não poderia deixar de fazer várias notas ou de fazer vários comentários relativamente àquilo que se passa do ponto de vista político na região autónoma da Madeira, designadamente com um dos partidos políticos que faz parte do Governo da República. Foi apresentado ontem o documento de estratégia orçamental que, segundo as primeiras notícias, destrói mais de 200 mil empregos e ataca de uma forma nunca vista desde o 25 de Abril o Estado Social, tornando os portugueses, ou transformando a vida dos portugueses numa perfeita agonia. Ora, Paulo Portas é, como todos sabemos, e como foi publicitado na altura, o coordenador dos cortes, que entretanto passaram de 4 mil milhões de euros para 4.700 milhões de euros, revelando também aqui que a cada dia que passa os portugueses estão menos protegidos e mais pobres. E quando se esperava que Paulo Portas tivesse uma atitude de contenção nestes cortes, o que acontece é que é precisamente o contrário, passamos a ter mais cortes do que estavam previstos antes da sua entrada como coordenador. Ora, como disse, gostaríamos de fazer algumas notas muito relevantes sobre estas matérias, e a primeira era perguntar qual é a utilidade do CDS Madeira para os madeirenses. O CDS governa o país, como nós estamos todos conscientes, e tem vários ministros no Conselho de Ministros e que possamos saber, nenhum deles se demitiu, e esses ministros aprovam e têm vindo a aprovar medidas e sugerir propostas duras e cruéis para os madeirenses e para a Madeira, como também é do conhecimento geral. O CDS, também é bom lembrar, foi defensor deste governo e pediu aos madeirenses, de uma forma muito clara, para votarem nele por isso era previsível que ao fim de 2 anos o deputado e o líder do partido CDS, o Partido Popular, pudesse apresentar aos madeirenses a sua lista de conquistas e de promessas que foram concretizadas nestes 2 anos. É o primeiro desafio que faça o CDS Madeira, que apresente aos madeirenses uma lista das conquistas que foram prometidas e que foram obtidas junto da Assembleia da República. Naturalmente que todos nós sabemos, hoje, que é uma mão cheia de nada, uma mão cheia de promessas apenas, mas era importante clarificar esta matéria. O que é que serviu o CDS Madeira na Assembleia da República, tendo o Governo como Governo da República? É a primeira questão e a primeira nota. Outra questão e outra nota é perguntar também e clarificar onde é que começa a fantasia, ou melhor, onde é que acaba a fantasia e começa a realidade neste discurso do CDS Madeira. O CDS assinou um contrato com os madeirenses para estar na Assembleia da República, como todos sabemos, todos sabemos que esse contrato tinha, enfim, um mote significativo que era: nós vamos defender os madeirenses e nós vamos resolver todos os problemas que hoje estão pendurados em Lisboa e no Governo da República. Ora, como disse, nenhuma promessa foi cumprida, mas pior que isso, a oferta destes populares aos madeirenses não só foram presentes envenenados, como foram questões absolutamente inadmissíveis para a vida e o futuro dos madeirenses. E vou dar só alguns exemplos. A Lei de Meios, pura e simplesmente, não foi cumprida pelo Governo PSD e CDS. Este CDS Madeira não fez absolutamente nada sobre esta matéria. Está calado, está surdo, está mudo e pura e simplesmente não toma uma iniciativa sobre um dos aspectos mais importantes para os madeirenses neste momento, e ainda por cima uma lei que vai socorrer os madeirenses de um temporal nunca assistido na região autónoma da Madeira. Ora, esta é, do nosso ponto de vista, uma maldade inadmissível e estamos a falar neste momento de 400 milhões de euros que o CDS pura e simplesmente retirou aos madeirenses. Segunda questão, temos a pior lei de finanças regionais alguma vez apresentada no país contra os madeirenses e contra os açorianos. Esta é uma lei do CDS, do governo que o CDS Madeira disse que resolveria os problemas da Madeira. Numa altura em que precisávamos de um enquadramento financeiro adequado, o CDS apresenta o pior enquadramento financeiro e uma machadada na solidariedade da República à região autónoma da Madeira. O CDS Madeira está por detrás desta lei. O CDS Madeira é corresponsável por esta lei. Aliás, lembro que recentemente, numa audição parlamentar em que estaria o Sr. Secretário de Estado, Moraes Charmente, para a discussão desta lei de propostas, o CDS meteu o rabinho entre as pernas juntamente com o PSD e, confundindo-se com o PSD, desapareceu dessa audição parlamentar, revelando que não tem nada a dizer sobre esta matéria e não quer apresentar nenhuma proposta. Um terceiro aspecto. O plano de ajustamento económico e financeiro está a destruir os madeirenses. Todos nós sabemos isso. Está a destruir a Madeira, está a destruir a economia da Madeira. O governo do CDS fez parte das ocultações das avaliações a este plano.
Foi o CDS e o PSD que ocultou este plano e continua, apesar de tudo, a falar baixinho para que ninguém ouça que quer uma mudança deste plano. Mas até hoje, até este momento, passado um ano inteiro de atrocidades à região autónoma da Madeira, não ouvimos da parte do CDS uma proposta concreta na Assembleia da República para a alteração deste plano. Mas mais, não ouvimos uma proposta concreta sobre a forma como este plano devia ser alterado. E isto não é um mal menor, porque o CDS faz parte do governo e teria todas as condições para, junto do governo, exigir um plano diferente, conforme o PS já fez e espera que o CDS, apesar de tudo, vote a favor. Terceira questão, as viagens continuam caras e sem apoio de Lisboa. As viagens entre o Funchal e Lisboa, entre o Funchal e o Porto continuam caras e sem o apoio de Lisboa, a solidariedade que o CDS disse que obteria. Não conseguiu absolutamente nada. Não fez absolutamente nada, nem foi capaz de alterar o estado de coisas. E, finalmente, o estado do Centro Nacional de Negócios da Madeira degrada-se e o CDS finge que nada se passa, mesmo sabendo que foi o seu governo, com o seu secretário de Estado, que procedeu à machadada final no Centro Nacional de Negócios da Madeira. Ora, perante isto, depois de uma escalada, embora baixinha e fantasiosa, do CDS de crítica ao governo do Governo da República em relação à Madeira, consideramos que, para ser coerente e para acabar com este sentimento objetivo e factual de que temos um partido com uma dupla de personalidade, a única coisa que esperávamos do CDS era que apelasse, do CDS Madeira, lá assim é bom da verdade, é que apelasse à demissão do governo. Apelasse à demissão do Governo da República para, aí sim, colocar-se ao lado dos trabalhadores, dos pensionistas, dos desempregados, dos mais pobres, dos madeirenses que estão a sofrer. Era o único caminho possível. Mas eu lembro que já houve uma possibilidade de o fazer. O CDS Madeira votou contra a moção de censura a este governo que foi feita pelo PS. E demonstrou aí, e tirou aí todas as conclusões. Ou seja, os madeirenses perceberam aí que o CDS passou a deixar a careca destapada. Porque o que o CDS quer não é minimamente a demissão deste governo. Não é minimamente a alteração desta política. O que o CDS quer é fingir que está contra, mas está sempre a favor e sempre com o pé dentro desta política. A fantasia do CDS, do nosso ponto de vista, está a atingir o limite e o absurdo. E, das duas uma, ou toma uma posição definitiva sobre esta matéria, e isto significa, de facto, porem-se completamente ao lado dos madeirenses, ou então não é possível acreditar neste CDS. E, portanto, o PS Madeira desafia o CDS a se colocar, de facto, do lado dos madeirenses e a pronunciar-se sobre os seus falhanços e explicar de uma vez por todas de que lado está. Se de um governo da República, PSD-CDS, que ofende, que oprime, que ataca os madeirenses, ou se está do lado daqueles que, como o PS Madeira, querem juntar esforços no sentido de defender a Madeira destes ataques e destas atrocidades.